Galera, vamos falar sobre essa notícia que surgiu agora do Globo Esporte, falando a respeito dos bastidores de tudo que deu errado no Botafogo, tá? Desde a saída do Castro até o Caçapa, que deu tudo certo, depois veio a chegada do Bruno Lage, e aí algumas coisas foram acontecendo que desalinharam um pouco algumas situações, tá legal? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui, tá? E pra mim, qual é o epicentro da parada? Ao invés de ficar buscando um monte de culpados, é tentar entender qual foi a situação que fez o Botafogo definhar, beleza? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E, obviamente, aproveite o cupom 20% em FreeBet. Cupom Brownie é limitado na KTO, que é a casa mais rápida, segura, de entretenimento, divertida e, obviamente, mais eficaz, com as melhores promoções, cara. Já falei que teve promoção até de invasão de cachorro em campo, meu parceiro. É muito bom, cara. A KTO é divertida demais. Além disso, você sabe que ela vai te beneficiar. Então, vambora. Link tá aqui na descrição. Vamos pra cima. E tem muito torneio bom aí, apesar do fim do Campeonato Brasileiro. A gente tem muito torneio bom pra acontecer ainda nesse mês de dezembro. E tem novidades aí na KTO que eu não vou dar spoiler aqui não, tá legal? Mas vamos lá. O negócio é o seguinte. A matéria do Globo Esporte fala que a gente teve a série do Luiz Castro, tá? E a informação que eu tenho, né, de que, assim, não é nem... é um papo, né, que uma pessoa teve com o Castro, né, e eu já contei isso aqui, não é nenhuma novidade, eu já contei isso aqui quando ele saiu, sabe? Que ele acreditava que existia a possibilidade de uma derrocada técnica dos jogadores. Afinal, o Botafogo tinha um bom time, mas não um bom time para disputar ali um título, né, daquele jeito. Então, o próprio Castro, a saída dele tem a ver com dinheiro, Cristiano Ronaldo, lógico, mas tem a ver com isso também, tá? Saiu por cima. Aí depois vem o Caçapa e depois vem o Bruno Lage. O Bruno Lage já identificando que algumas peças estavam decaindo, já identificando que alguns jogadores não estavam tendo o melhor rendimento, já identificando que alguns métodos eles deveriam mudar, sabe? E ele viu que no começo começou a surtir efeito. A vitória contra o Inter, o Botafogo acabando com o Internacional no segundo tempo, vitória contra o Bahia, vitória contra o Coritiba. O Botafogo melhorou até o rendimento ofensivo com ele, mas piorou defensivamente e ele precisou fazer ajustes, sabe? Para proteger um pouco mais a defesa. E, cara, ele começou assim... Eu acho que é importante a gente não tentar reescrever a história e sim tentar adaptá-la, tentar entender o que foi feito de errado por cada um, né? Eu volto a repetir, você pegar, por exemplo, o Lage, apesar, né, dele, de num determinado momento a gente perceber, pô, cara, algumas mudanças estavam fazendo efeito, mas eu acho que justamente contra o Flamengo, né, num clássico, uma pressão muito grande, você pegar e colocar um garoto como o JP Galvão de lateral direito, custou a vitória, né? Ele que falha no gol do Bruno Henrique. Você, né, exercer as mudanças, você não colocar, por exemplo, o Tietchan que estava voando no campeonato, você vai lá e coloca o Pires, muda um pouco a conjuntura e a dinâmica daquela equipe, também desencadeia algumas questões. Aí ele vai e volta atrás. Então, não, vou botar o time que estava jogando antes. Não dá certo. Porque era justamente... Então eu acho que o Lage foi muito 880. Em alguns momentos ele tentou manter completamente, em alguns momentos ele tentou mudar tudo. E no jogo contra o Goiás, sem mais nem menos, ele tira o Tiquinho, né? E eu me lembro de ter falado isso no pré-jogo daquela partida contra o Goiás, que foi, né, um divisor de águas. Pra mim, ele colocar o Tietchan na lateral direita porque o Di Plácio não tá rendendo, não é necessariamente um problema. Pra mim, ele colocar sei lá, cara, o Gabriel Pires no meio campo, né, não é o problema, sabe? Ninguém tem posição garantida no Botafogo. Mas naquele momento eu não via sentido no Diego Costa barrando o Tiquinho, porque o Tiquinho é um jogador que ele tava voltando de lesão, e ele precisava de uma sequência pra, sabe, voltar a ter o ritmo adequado. E a bola não estava chegando nele, não é que o Tiquinho estava jogando mal, né? Eu me lembro que foram 3 jogos seguidos ali. Contra o Flamengo, o Tiquinho joga machucado e joga bem. Contra o Corinthians e contra o Galo, a bola não chegou nele. Então não teve muito o que fazer, sabe? E aí ele não recebe a sequência contra o Goiás. Culmina dele entrar no segundo tempo, meter aquele golaço e jogar pra caralho. Então assim, acho que uma coisa não anula a outra, sabe? E aí vem o problema.
que é aquela questão dos jogadores chegarem pro John, e aí é o ponto central, tá? Os jogadores chegam pro John e conversam com ele sobre a mudança. Tem algo de errado nisso? Não vejo nada de errado os jogadores virarem pro dono do clube e falar, cara, pô, queremos ter uma conversa com você sobre o que está acontecendo aqui, tá? E aí o dono do clube vai fazer as decisões na convicção dele, certo? O que pra mim tá errado, muito além do John ouvir os jogadores, muito além dos jogadores falarem alguma coisa, muito além das mudanças do Lage, pra mim o mais assim, inadequado foi a falta de meio campo que se teve nessa situação de gestão de quem tá aqui dentro. Porque o jogador ele não gere, o jogador ele joga. O treinador ele não gere, ele tem que treinar. O John é o gestor, beleza, mas o John ele não tá no Brasil. O John ele tá nos Estados Unidos, ele tá na Europa, ele não mora aqui, ele não tá no dia a dia, ele não tá no chão de fábrica para saber como é que estão as situações, sabe? Aí você pega a situação do Tairo. O Tairo não é do futebol, cara, é um diretor geral, é um cara que cuida de negócios, né? Então você não tem que cobrar o Tairo por isso. Agora, onde estava a figura do Mazuco nesse momento? Sabe? Onde estava o Mazuco? O Mazuco é o diretor executivo, ele executa, sabe? Ele toma decisões, ele faz o meio campo, ele dialoga com o time, ele cobra quem deve ser cobrado, sabe? Onde estava o Mazuco nessa hora? De verdade, né? Eu acho que o Mazuco ele tem até uns bons papéis interessantes nessa temporada, em contratações, negociou bem alguns jogadores. Acho que o mercado do Botafogo foi bem feito, né, num primeiro momento, para trazer jogadores que brigaram pelo título mesmo sem ter ali, digamos assim, um time condizente para disputar. Tá? Não vou ser aqui engenheiro da obra pronta e falar que o trabalho do Mazuco foi como um todo ruim. Mas nessa gestão, nesse momento fundamental, foi péssimo. Sabe? Eu não acho que foi péssimo só por ele. Eu acho que foi péssimo porque nós não temos uma hierarquia definida no Botafogo. Sabe? Quem manda no Botafogo na ausência do John? Ninguém sabe. Tanto é que num determinado momento quem mandou no Botafogo foram os jogadores. Não foi o técnico, não foi o diretor, não foi o gerente. Foram os jogadores. Então essa falta de hierarquia definida custou o campeonato pro Botafogo. Sabe? Onde os jogadores, eles basicamente falaram, a gente não gostaria de mais trabalhar com esse treinador, o John acata. O meio termo disso não faz nada. O Lúcio Flávio assume, e na própria matéria fala que o Lúcio Flávio tentava passar algumas orientações e ele era ignorado por alguns jogadores. Os jogadores faziam o que queriam dentro do campo, alguns deles. E aí, meu camarada, quem é que tá ali pra cobrar? Pra falar, ó, gente, tá errado, desse jeito não tá dando. Ó, vamos ter uma conversa séria aqui que o bagulho tá, porra, não tá fluindo. Não teve, cara. Não teve, a gente não teve isso. Então, mais uma vez, um problema que vem desde o ano passado, mesmo que o Botafogo tenha evoluído do ano passado para esse ano. Obviamente, a gente está falando de um time que agora vai para a Libertadores, é uma evolução apesar de todo esse pesadelo, mas a gente está passando por toda essa catástrofe, essa vergonha que foi ter perdido o título, por falta de hierarquia definida, falta de comando e falta de assim, iniciativa de quem estava lá dentro, vendo que, né, a gente estava tendo o poste mijando no cachorro, basicamente. É o que eu penso, essa é a minha opinião.